Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano. Até você, mais uma lição da nossa editora Betel, da Escola Bíblica Dominical. E desta feita estaremos comentando a lição de número 3. Bom, meu querido, aqui no primeiro tópico está... Nós vamos ver que, por mais que a gente não tenha como foco andarmos observando e escrevendo em uma agenda como é o mundo e como nós o vemos, mas vamos ver que é algo que acontece naturalmente, que fazemos mesmo inconscientemente. E vamos ver que é algo que está presente no nosso dia a dia, através das nossas ações, das nossas reações, através dos nossos procedimentos, da nossa vida. Nós vamos manifestar qual tem sido a visão do mundo, nas nossas práticas, nas nossas atitudes. Por isso é que desde já digo, não devemos ter como base para a formação do nosso caráter, dos nossos procedimentos de vida, da nossa ética de vida, os ensinamentos, os costumes, os procedimentos deste mundo. Nós temos que entender que a nossa base é a santa e gloriosa palavra de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 119, o versículo 9, como purificará o jovem os seus caminhos, observando segundo a palavra de Deus. Abra aqui, meu querido, um parente para dizer para você que este jovem aqui nós podemos trocar para essa oportunidade. Como purificará a igreja? Como purificará o evangelista Adriano? Como purificará o povo de Deus os seus caminhos? E a resposta certamente será a mesma, observando segundo a palavra do Senhor. O sábio Salomão, ele fala em Provérbios capítulo 4 e o versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Jesus disse em Mateus capítulo 15, do versículo 18 ao 20, mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina, porque do coração procede os maus pensamentos, a morte, adultério, fornicação, furto, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Por isso, devemos estar buscando em primeiro o reino de Deus e sua justiça. Estar com os nossos pensamentos nas coisas do alto, procurando ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Pois, procedendo desta forma, nós estaremos formalizando o nosso caráter conforme a palavra de Deus. Não estaremos nos conformando com este mundo, mas como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 2, estaremos sendo transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para não sermos influenciados por esse sistema corrompido, precisamos fazer exatamente como diz a nossa verdade aplicada. Enquanto estamos debaixo do sol, nós, os discípulos de Cristo, precisamos ter sempre em mente a importância de usar a lente da fé e do propósito de Deus. Em outras palavras, é exatamente, meu querido, o que eu disse acima. Devemos ser influenciados pela santa e sagrada Escritura, pela palavra de Deus, pela Bíblia. Pois esse sistema corrompido, como diz o apóstolo João na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 16 e 17, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e isso não é do Pai, mas do mundo.
E ainda diz: o mundo e sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E ainda nessa mesma epístola, no capítulo 5, versículo 19, ele diz que todo o mundo, ou seja, falando do sistema, já está no maligno. Nós é que precisamos mudar o mundo e não deixar que o mundo nos mude. Com seus costumes, suas ações, suas reações, suas atitudes, seus procedimentos. Andemos à luz da palavra de Deus e com certeza, meu querido, faremos a diferença neste mundo por onde quer que nós passarmos. Falando do significado da cosmovisão, ou seja, o significado técnico, conforme está lá no dicionário, é a maneira subversiva de ver e entender o mundo, as ações humanas e os papéis dos indivíduos, o seu próprio papel na sociedade, assim como as respostas a questões básicas com a finalidade da existência, da morte humana e a existência da vida pós a morte e etc. Trocando isto por miúdo, é a visão do mundo, como a gente vê o mundo, como a gente o enxerga. Tratando-se do conceito, é mais ou menos o que já falei acima. Trata-se do conjunto de crenças e valores e ideias de um indivíduo, de como interpreta a vida, sabendo que isso pode afetar a forma do meu pensar, a forma do meu sentir, no meu viver, no meu dia após dia, envolvendo todas as áreas da minha vida, como fé em Deus, a razão do meu viver, valores, família, morte, eternidade, adversidade, dificuldades, prosperidade e etc. Isto tudo trata da concepção da cosmovisão. E isso vai nos falar das classes que há no mundo, como os que vê o mundo pela perspectiva material. Só crê no materialismo, não considera nada do mundo espiritual. Para eles, em sua perspectiva, não existe eternidade, seja ela com Deus ou sem Deus. Eles não levam em conta isto de jeito nenhum. Temos que ver o mundo só pela perspectiva da conquista de realizações pessoais e alcance de sonhos e propósitos. Estes são os existencialistas. Tem os deístas, que crê em Deus, mas pregam que Deus não interfere na história humana. E fechando aí isso, o nosso comentarista traz os humanistas. Mas o mais importante deste ponto, querido, segundo deste nosso segundo subtópico, é a parte final dele que diz que nós podemos e conseguimos mudar a realidade disso. Eu já falei isso acima. Precisamos estar vivendo dentro dos padrões bíblicos para que este mundo que só vivencia essa visão vazia e distorcida, possa ver em nós um verdadeiro caminho que os leva ao reino de Deus. Ou seja, você e eu, nós podemos fazer a diferença neste mundo e mudar a forma deste povo olhar, mostrar para eles que precisam deixar de olhar para esse sistema corrompido e passar a olhar para o único sentido da vida, Cristo Jesus, Salvador e Senhor. Pelo que percebi do nosso comentarista, dentro do seu comentário, ele está nos ensinando que é importante você olhar para este mundo como ele realmente é. E como eu disse acima,
não imitá-lo, não ter os seus preceitos e conceitos, seus valores como base para a vida, mas estarmos firmados e alicerçados na Santa Sagrada Escritura, para mostrar a este mundo que ele pode ser diferente, ele pode ser ao modo de Deus. Veja que o nosso comentarista nos deixa o exemplo de Caim, onde ele estava com o seu ideal, os seus pensamentos, a sua forma de vida totalmente dominada pelo sistema da sua época. Nem as advertências que Deus fez a ele fez com que ele mudasse a atitude. Assim, meu querido, vemos a importância para nós da cosmovisão, pois precisamos perceber qual a nossa visão de mundo e o que podemos fazer na nossa pequenez para ver este mundo sendo alcançado com os valores, princípios e conceitos do reino de Deus. Pois o grande projeto de Deus é salvar todo mundo. Talvez você possa entrar pela mentalidade, talvez possa entrar na sua mentalidade o pensamento de dizer, mas infelizmente, o evangelista, o mundo todo não vai ser salvo. Sim, mas nós também podemos ter uma outra perspectiva. Se cada um de nós colocar na nossa mente que eu sou um embaixador do reino de Deus e eu vou tentar levar ao reino de Deus o máximo de alma possível, nós não conseguiremos, quem sabe, salvar o mundo todo, mas com certeza vamos levar um grande número de pessoas ao reino de Deus. Pense nisso.